Peixes a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como ficam bem cuidados eles estão. Bom dia, meus amores! Que saudade que eu tô de vocês, mas ao mesmo tempo, que alegria que eu fico de poder gravar essa aula para vocês, mesmo que pela internet, porque eu sei que a gente vai ficar um pouquinho junto, né? Enquanto vocês me assistem, vocês matam a saudade da tia aqui, das historinhas bíblicas, aprendem a palavra de Deus. E eu queria fazer um desafio hoje para vocês. Eu queria pedir, só para a tia matar um pouquinho de saudade de vocês, para o papai e para a mamãe tirar uma fotinho de vocês e mandar aqui no nosso grupo, tá bom? A hora que vocês estiverem fazendo a tarefinha, a hora que vocês estiverem assistindo a aula, tá? Aí eu vou matar a saudade um pouquinho de vocês, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos continuar a nossa revista, lição número 7 hoje, que fala de princípios e valores, né? Dando continuidade. Nossa lição de hoje vai estar lá no livro de Ruth, mas antes da lição, vocês já devem ter gravado um versículo, lembram dele? Salmo 86, versículo 11. Vamos repetir juntos? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. O que é mesmo a verdade de Deus? É a Bíblia. Aqui é nosso livrinho de receitas. Sabe por quê? Porque quando eu quero andar certinho, fazer uma comida bem gostosa, eu não olho na receita para saber todos os ingredientes. Então, aqui ó, é a nossa receita para andar certinho, para levar uma vida que agrada a Deus. É a Bíblia, é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Então vamos repetir? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Salmo 86, versículo 11. Antes de começar a nossa lição de hoje, eu trouxe aqui uma figura. Olhem bem para essa figura. O que vai mostrar aqui nessa figura? Um formigueiro. Quem aqui já viu um formigueiro? Uma formiguinha bem de pertinho. Eu já vi uma formiguinha. E as formiguinhas, como elas são, né, crianças? Elas são animaizinhos mesmo muito especiais, porque apesar de tão pequenininhas, olhem como elas trabalham, olhem aqui. Elas são totalmente organizadas e ó, não tem preguiça aqui no formigueiro não, viu? Elas trabalham, realizam todas as suas tarefas, deixam as coisas todas em ordem. E olha a rainha aqui, ó. A rainha fica deitada. Ela fica só observando e as formiguinhas só trabalhando e trabalhando sem preguiça, de verdade. Como são especiais, né? Olhem aqui o que elas fazem. Elas carregam. Elas são tão pequenininhas, mas olha aqui o que ela está fazendo. Ela está carregando uma folha enorme. Mas aqui alguém pode dizer assim: mas uma folha é leve demais, nem pesa uma folhinha. Mas olha o tamanho da formiguinha, ela é pequenininha. E alguém aqui já viu? A formiguinha também carrega outras coisas, restinhos de comidas. E quando aquilo que elas estão carregando é muito pesado, o que elas fazem? Olhem aqui, elas chamam os seus amiguinhos. Elas não trabalham sozinhas. Elas vão lá e chamam os seus amiguinhos. Sabia que elas não têm preguiça e nenhum deles fala assim: vai você, eu não vou não. Nenhum deles responde assim, não. Eles se ajudam sem preguiça. Quem aqui tem preguiça em casa? Não, né? Show preguiça.
Então vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Ruth, que é a historinha da formiguinha, do formigueiro, como elas são corajosas e trabalhadoras, nos lembram a história de hoje. A nossa história de hoje, que está lá no livro de Ruth, vai nos falar sobre Ruth e Noemi, duas mulheres que sofreram muito, crianças. Vocês sabiam? Elas sofreram muito, essas duas mulheres. Sabem por quê? Noemi já era uma velhinha já. Ela já tinha uma certa idade. Porém, ela estava muito preocupada. Olha a carinha dela. Ela estava preocupada porque ela era casada. O marido dela se chamava Elimeleque, mas ele havia falecido. Ele tinha ficado doente e ele morreu. E ela tinha também 2 filhos, só que os seus 2 filhos também tinham morrido. E então, ela estava preocupada por causa disso, crianças. Elas haviam ficado sozinhas. Essa aqui se chamava Ruth e ela era casada com um dos filhos de Noemi, que também tinha morrido. Então, elas ficaram preocupadas. Sabem, crianças? Elas ficaram sem nada para comer em casa, porque elas ficaram sozinhas, as duas ficaram viúvas. E naquela época não era igual à época de hoje, que muitas mamães trabalham. Naquela época, as mamães só cuidavam de casa e das suas famílias. Então, o que elas iriam fazer, né, crianças? E agora? Como elas iriam sobreviver e se alimentar sozinhas, sem trabalho, sem poder ter dinheiro para comprar comida? Então, olha, Noemi ficou preocupada. Mas aí, Noemi teve uma ideia. Ela pensou em voltar lá para onde era a terra dela de verdade. Ela era lá de Judá. Ela havia se mudado com o seu marido e sua família lá para Moabe. Mas, como aconteceu tudo isso na vida delas, ela resolveu voltar para Judá, porque em Judá ela se lembrou que ela tinha alguns parentes. E ela pensou, talvez os meus parentes possam me ajudar, né? E ajudar a minha nora, né? E então foi aí que elas fizeram. Só que chegando lá no caminho, Noemi pensou bem. Eu não posso levar a Ruth junto comigo, porque chegando lá eu nem sei como vai ser. Talvez ela sofra mais do que aqui. Então eu vou pedir para ela voltar para a casa dos pais dela e ficar lá com eles. Talvez seja melhor para ela. Mas, crianças, o que aconteceu? Ó, Ruth não abandonou Noemi. Ruth, de maneira alguma, aceitou o que Noemi estava falando para ela. Ela falou assim para ela: de agora em diante, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Somente a morte nos separará. Noemi disse isso, Ruth disse isso para Noemi, crianças. Olha como ela era fiel. Ela queria, ela tinha um propósito no coração dela e ela queria cuidar da sogra dela, da velha, que já era velhinha, né? Ela não quis abandonar a sogra dela, apesar de que ela também não sabia como ia ser, né? Porque ela não tinha trabalho, mas ela enfrentou, ela não teve preguiça. O que ela fez? Ela foi fiel e ela foi junto com Noemi. E chegando lá, olhem aqui, crianças, o que vocês acham que Ruth fez? Será que chegando lá ela procurou a casa dos parentes de Noemi e ficou deitada? Não. Olha aqui, Ruth saiu logo a procurar um trabalho. Quando elas voltaram para ajudar, Noemi se lembrou do seu parente que se chamava Boaz.
Ele era um homem muito rico lá nas terras de Judá. E ele tinha muitas posses. Olha aqui, ó, os empregados dele estavam cuidando da plantação. Olha aqui, quem chegou aqui? Ruth chegou lá nas terras de Boaz. E Boaz logo reconheceu que ela era uma boa mulher, porque ela logo foi, ó, pegando os feixes de trigo que caíam no chão. Naquela época, era costume de alguns donos de terras deixar que caíssem algumas colheitas para que as pessoas pobres pudessem pegar, justamente de propósito, para que elas também pudessem se alimentar. E foi assim que Ruth fez. Ela chegou e viu os feixes de trigo caídos no chão e foi logo pegando. Boaz ficou de longe, só de olho, porque ele já conhecia a história de Ruth e ele sabia que ela era uma mulher muito virtuosa. O que é uma mulher virtuosa, crianças? Uma mulher, ó, cheia de qualidades, uma mulher trabalhadora, uma mulher fiel, uma mulher que arruma todas as coisas, que cuida dos seus filhos, da sua casa, que trabalha. Essa é uma mulher virtuosa e Ruth era assim. E logo Boaz foi com a cara de Ruth. Ele gostou dela e ele ficou olhando ela trabalhar e ele se compadeceu dela. Ele ficou com pena dela. Foi aí que ele pediu que os empregados dele tratassem ela muito bem e deixasse ela pegar alguns feixes de trigo para que ela levasse para casa para poder alimentar a sua sogra e ela também. Mas não ficou só nisso não, viu, crianças? Ele gostou tanto dela que ele resolveu pedi-la em casamento. Olha como deu tudo certo na vida de Ruth e de Noemi. Elas chegaram lá, elas nem sabiam se elas iam ter onde ficar, o que comer, porque elas, afinal de contas, estavam sozinhas e não tinham emprego. Mas, como elas foram fiéis, todas as coisas deram certo para elas. Pela atitude de Ruth, Deus abençoou as duas. Tanto é que Ruth encontrou um homem e conseguiu formar uma família. O que nós podemos aprender com essa história, hein, crianças? Com a vida de Ruth e de Noemi? Nós podemos aprender, primeira coisa, pela atitude de Ruth em não abandonar a sogra dela, foi que ela foi uma mulher muito fiel. Ela era do povo de Deus? Ruth não era do povo de Deus. Ela era de Moab, ela era uma moabita. Mas nós podemos aprender aqui que Deus amou ela, nós vimos pela história dela. Por quê? Porque ela teve uma atitude. Ela resolveu aceitar a Jesus no seu coração. Ela resolveu obedecer a Deus. Tanto é que ela falou para a sogra dela: o seu Deus será o meu Deus. Então ela teve uma atitude, ela mudou a vida dela para cumprir todas as vontades do Senhor. Então ela deixou de viver a vida dela para viver a vida guiada pelo Senhor. Então nós podemos aprender isso, que ela foi fiel a Deus e pela atitude dela, Deus abençoou a vida das duas. Quer dizer o quê, hein, crianças? Ah, que eu só devo gostar daquele amiguinho meu que vai na igreja, que já tem Jesus no coração? Ou eu tenho que gostar daquele amiguinho chato lá da escola que às vezes briga comigo? Sim, eu tenho que gostar de todas as pessoas, porque afinal de contas, qual que é o meu dever? Falar do amor e das verdades de Deus para esse meu amiguinho, para que um dia também ele possa ter a atitude de mudar de vida e começar a seguir os caminhos do Senhor. Não é mesmo, crianças?
Então vamos fazer uma oração, pedir para o Papai do Céu abençoar a gente, o nosso coraçãozinho, para que a gente sempre seja fiel a Ele, nunca tenha preguiça de trabalhar, de cumprir as nossas obrigações dentro de casa, obedecer o papai e a mamãe quando eles mandam a gente fazer algum trabalho em casa, sempre a ter um coraçãozinho cheio de amor, gostar de todos os amiguinhos, mesmo eles não sendo do nosso meio social, da nossa igreja. Vamos fazer isso então, crianças? Vamos fechar os olhinhos. Querido Deus, obrigada por este dia. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós podemos sentir o teu amor, o teu cuidado com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido de tudo que tem acontecido, desse vírus, Senhor, que o Senhor continue cuidando de nós e da nossa família. Também quero te pedir agora que o Senhor nos ajude a cumprir a tua palavra, que é a nossa verdade, que está na Bíblia, que o Senhor nos ajude a ter um coração bom, acima de tudo um coração grato e também obediente, que nós nunca sintamos preguiça de trabalhar na tua obra e também de obedecer e trabalhar em casa e fazer tudo que o papai e a mamãe têm pedido para nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, esteja conosco neste dia, é o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, crianças, por mais essa aula, que vocês possam se divertir, que vocês possam aprender e sempre colocar a palavra de Deus em prática nas suas vidas, tá bom? Eu vou mandar a atividade de hoje. Na semana passada eu fiquei devendo a atividade, mas hoje eu vou mandar as duas, tá bom? Que vocês tenham um ótimo final de semana, um domingo abençoado e que logo nós possamos estar todas juntos, tá? Um beijo para vocês. Tchau!